só essa situação aqui do Eduardo. O policial queria fazer o bafômetro no meu amigo com 2 pulmões perfurados, 10 costelas quebradas, pelvis, clavícula, ombro, 4 vértebras da coluna rompida. Esse amigo do Eduardo, provavelmente ele se acidentou, né, se envolveu em um sinistro de trânsito e ficou lá aguardando o resgate. Mas será que o agente de trânsito ele pode realizar uma infração, né, lavrar um auto de infração pela recusa ao teste do bafômetro de uma pessoa que está acidentada e sem condições de realizar o teste? É justamente isso que eu vou explicar aqui no nosso vídeo de hoje. E para quem não me conhece, meu nome é Érica Avalone, eu sou advogada e professora especialista em direito de trânsito. A gente sabe que a simples recusa ela é infração de trânsito, ou seja, um motorista que é abordado em uma blitz e é convidado a realizar o teste do etilômetro, se ele se recusar, ele vai ter como penalidade multa no valor de quase R$3.000 e suspensão da CNH por 12 meses. Lembrando que a simples recusa ela é uma infração de mera conduta, ou seja, não importa se há sinais de alteração da capacidade psicomotora. Foi convidado a realizar o teste, se recusou, já vai ser autuado pela infração prevista no artigo 165-A do Código de Trânsito Brasileiro. Só que aqui, ó, diante da situação deste amigo do Eduardo, provavelmente ele sofreu um acidente e devia estar lá aguardando ser socorrido, aguardando resgate. Será que ele poderia ser autuado pela recusa? Será que ele tinha condições de realizar o teste do etilômetro? E para eu poder te explicar isso um pouquinho melhor, eu preciso te mostrar a ficha do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito do artigo 165-A do Código de Trânsito Brasileiro. Nessa ficha aqui, a gente tem algumas orientações ao agente de trânsito. Então, aqui detalha a exata conduta que ele deve ter na hora de lavrar um auto de infração, na hora de conduzir uma abordagem, as medidas administrativas, como que deve ser preenchido o campo de observações. Então, observar a ficha do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito é essencial para elaborar uma boa estratégia de defesa para motoristas nessa situação aqui do amigo do Eduardo. Olhando aqui para a ficha do artigo 165-A, no campinho aqui, ó, de definições e procedimentos, a gente tem aqui embaixo várias coisas. O que é etilômetro, o que é a recusa, o que tem que acontecer diante das mais diversas situações. E aqui no item 7, tá escrito o seguinte: é permitida a lavratura da infração ao artigo 165-A no caso de atendimento de sinistros de trânsito, ou seja, o nome técnico de acidentes, desde que seja possível ao condutor realizar o teste e deliberadamente ocorreu a recusa, ou seja, o motorista ele tem que estar consciente, ele tem que ter condições de fato se recusar a realizar o teste do bafômetro. A recusa ela tem que ser deliberada. Caso contrário, caso o motorista ele não tenha recusado de forma deliberada, como eu já vi acontecer, inclusive em muitos casos de sinistro de trânsito, a pessoa está muito acidentada, ela tá muito machucada, então ela não tem condições, ela não tá com pleno exercício da capacidade dela, né, mental. Então ela vai, às vezes ela vai estar ali totalmente inconsciente, não vai realizar o teste do etilômetro, mas pode advir uma infração desta conduta? Não. E a própria ficha do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito fala sobre isso. Então, nesse caso aqui, Eduardo, seu amigo, ele não poderia sofrer uma infração por recusa ao teste do bafômetro, por exemplo, tá? Ele deveria ter sido ali atendido, né, prontamente atendido pelo socorro, e se os policiais quisessem averiguar se ele de fato estava sob influência de álcool, que fizesse um exame clínico, né, um teste de sangue nele ali no hospital na ocasião do socorro. Mas só constatar a infração pela recusa ao teste do bafômetro diante da recusa nessa situação não pode gerar infração. E aí, agora me conta aqui nos comentários, vocês sabiam desta informação? Não? Então compartilha esse vídeo para que mais pessoas também tenham acesso a esse tipo de informação.